você que está em casa, bendito seja o nome do Senhor. Que seu dia seja abençoado, fortalecido, para a glória do nome de Deus. Que as coisas que se realizem na sua vida, do dia de hoje, sejam para melhorar e intensificar o plano da redenção ao redor das pessoas por onde você vive. Nosso ano bíblico hoje será de uma forma diferente. Deus abençoe você. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia, professora Paula. Bom dia, professor Léo. Bom dia, amada igreja. Bom dia. E um bom dia especial, juntamente aqui com o mais novo membro da família, que talvez você conhece, mas se não conhece, esse é Cainã, esse é meu filho, filho do Cleiton também. E nós estamos hoje agradecidos, porque Deus nos deu uma vigília maravilhosa e estamos juntos outra vez para adorarmos o nosso Deus. Amém. Professora Paula, ontem, como você mesma falou, nós tivemos uma vigília. E ontem, antes de finalizar o dia, antes de eu falar com o nosso Deus, eu fiz uma recapitulação do que eu poderia ter feito melhor e do que Deus fez na minha vida. E eu fiquei pensando, professora Paula, como é bom servir. Como é bom e prazeroso estar envolvido, professora, nas coisas que são celestiais, nas coisas de Deus. E eu fiquei muito agradecida a Deus ontem, conversando com Ele. Pai, obrigado, porque o Senhor Deus me deu essa chance e o privilégio de poder servir. Isso não é bom, professora Paula? Maravilhoso. E eu também sou muito grata a Deus. Eu acho que a gente poderia fazer uma oração de gratidão nesse momento. Sim, com certeza. Mas antes de nós fazermos uma oração, nós queremos desejar para você que está em casa um dia abençoado e um bom dia para você, né? Você que tem nos acompanhado, que está aqui, que a majestade do céu te abençoe, tá bom? Amém. E que nós possamos estar ligados com o céu, professora Paula. Amém. E agora nós convidamos os que estão aqui em casa e você que está aí do outro lado para ajoelharmos e falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por não retirar de nós a Tua misericórdia, porque neste dia, mais uma vez, o Senhor provou o Seu amor para conosco, nos dando vida, nos dando a Tua palavra, nos enchendo com a Tua paz, a Tua doce paz, nos enchendo de fé, Senhor, e esperança de que, ainda se morrermos, certamente viveremos se estivermos com o Senhor. Obrigada, porque a nossa família aqui na Escola de Profetas se une a tantas outras famílias ao redor deste planeta. E nós te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor que nos faz um. Que o Senhor receba os nossos louvores e a nossa adoração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Você tem certeza que quando você ora, o Senhor Deus te ouve? Sim. O Senhor Deus nos ouve, Cainã, quando nós oramos? Sim, o Cainã já ora também. O louvor que nós escolhemos neste momento vai professar esta fé que nós temos, que certamente Deus nos ouve, e Ele sempre nos ouvirá quando nós nos achegarmos a Ele com fé. Vamos cantar juntos o hino 361. Deus nos ouvirá. Nesse momento, nós vamos decorar a palavra de Deus mais uma vez, professor Léo. E agora, nós vamos convidar aqui a professora Tainara. Ela vai conduzir esse momento. Bom dia, família de Deus. Bom dia. E bom dia para você também que nos acompanha, que também é a nossa família.
E que bom que pela manhã já sentimos a presença de Deus na nossa vida. E eu sei que antes de todos esses louvores, de todas as orações, o Senhor já estava aqui presente. Esperando cada um de nós, esperando você também aí que tem nos acompanhado. E esse mesmo Deus presente foi o Deus que esteve presente nos nossos antepassados. Aqueles, os valdenses, os mártires que morreram em defender a palavra de Deus, em defender essa verdade. E sabe o que fortalecia a vida desses homens? Era a palavra do Senhor. Os versos que eles guardavam no coração deles. E a palavra do Senhor diz assim, que naquele momento mais difícil, de crise, aquele momento de aperto, eles lembravam da palavra do Senhor. Eles lembravam das promessas do Senhor, se fortalecia, salmodiavam, cantavam louvores ao Senhor, lembrando da palavra do Senhor. E é por isso que nós decoramos a palavra do Senhor, porque nós sabemos que esse dia voltará, em que nos apertará esses momentos de crise, e o que vai nos fortalecer são as promessas do Senhor e a palavra dele. E por isso que nesse momento agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas 1, do verso 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9, para nós decorarmos esse verso e guardar no nosso coração. Então vamos lá, no 3, nós vamos todos recitar esse verso. E eu vou contar. 1, 2, 3. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilha. Passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou outros do céu vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou outro do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou outro do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nesse dia. Bom dia a todos. Bom dia para você de casa.
enche o nosso coração de alegria em saber que você está aí conosco, falando a palavra de Deus. E juntos, orando e estudando a Bíblia, nós estaremos fortes ao lado do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a orarmos mais. Eu estou pensando muito nesse propósito de passar a noite inteira orando, né? E já estou orando a Deus para que Deus me ajude, para que eu possa fazer isso. Eu confesso que eu ainda não fiz. Eu já passei várias vigílias a noite inteira, mas orando a noite inteira, isso é um sonho que em breve eu realizarei. E você que está em casa já passou a noite em oração, eu fico pensando, quando eu for falar com Deus, o que eu falarei com Ele durante a noite inteira? Será que eu só pedirei? Será que eu só agradecerei? Então, eu já estou pensando, pedindo para o Espírito Santo me ajudar, até para falar com Deus nós temos dificuldade, misericórdia, né? Mas Ele é misericordioso e o Espírito Santo nos dá a palavra correta. Quando sentimos a presença do nosso Deus e aquele amor entra em nosso coração, nós ficamos nos braços dele. Às vezes nem falamos, mas só ouvimos ele falar. Como é linda a voz de Jesus. Você já ouviu a voz de Jesus? Eu já. É muito lindo, é muito maravilhoso. Você não quer sair mais daquele lugar mais nunca. Por isso que ele passava a noite inteira orando. Porque quando ele ouvia a voz do Pai, não tem outro lugar melhor para estar. Então, nós iremos agora ao trono de Deus, através de Jesus Cristo, através do nome dEle. Que maravilha, né? Nós termos esse acesso ao trono da majestade do céu, como fala o professor Léo aqui. Vamos nos ajoelhar aqui na igreja, e você aí em casa também, se ajoelhe. O Senhor Deus colocou no meu coração para orar por sua família, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos nossos parentes. Nós iremos orar, clamar e pedir a Ele que ressuscite a fé dos nossos parentes, que ressuscite a fé de todos nós, cada dia que acordamos. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote que está aí no céu, intercedendo por nós. Que privilégio, Pai. Que privilégio é chegar diante do Teu trono pela manhã cedo. Eu quero Te agradecer, Senhor, por Jesus Cristo, por Ele enfrentar tanta dificuldade por amor a mim. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está aqui na Escola de Profetas. Abençoa cada um que está aí do outro lado, Senhor, em outros países, em outros estados, em várias cidades, Senhor. Eu sei que Teu Santo Espírito está no coração de cada um que está ouvindo essas palavras, essa live ao vivo, vendo, e eu sei que aqueles que irão ver depois, o Teu Santo Espírito já está preparando o coração deles, ó Pai. Eu não sei a hora que essa pessoa está vendo, ouvindo esta oração, mas eu sei que Teu Santo Espírito irá tocar esta pessoa. Abençoa, ó Deus, os nossos familiares. Nós queremos direcionar, Senhor Deus, nossas orações, em especial pelos nossos filhos, Senhor. Aqueles que têm clamado pelos filhos, Senhor. Que o Senhor faça um milagre como fez com Lázaro. Muitos têm os filhos mortos na fé, e que eles possam ressuscitar para a honra e glória do Teu nome. Não importa o tempo que esse filho esteja, Senhor, morto na fé. Não importa, Senhor. Eu sei que Teu poder é suficiente para ressuscitar a fé e trazer essa pessoa para a igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir pelos nossos pais. Abençoa nossa mãe, nosso pai, que eles também, Senhor, se estiverem fora de Ti, que eles possam ressuscitar e voltar para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. E entrega em Tuas mãos todos os nossos parentes, Senhor. Não tenho tempo suficiente para citar os nomes de todos, mas todos aqueles que fazem parte da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, traz eles, Pai. O céu será maravilhoso
E quando estivermos lá com nossos familiares, será mais ainda, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós clamamos pelos nossos familiares, que cada família, Senhor, que está aí do outro lado, se tiver algum problema, que o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor repreenda, Senhor. Que haja paz nos lares, Senhor Deus. Que as crianças sejam obedientes, Senhor. Que os jovens possam, Senhor, se voltar para Ti e serem uma bênção em Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por deixar essas histórias na Bíblia e no espírito de profecia para nos ensinar, para que nós possamos ver que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. A morte não tem poder, Senhor, de nos deixar lá, porque Jesus Cristo tem o poder de nos resgatar, de nos tirar. Senhor, nos enche do Teu Santo Espírito no dia de hoje, que nós possamos, ó Deus, levantarmos onde estamos e sair glorificando a Deus, assim como Lázaro saiu glorificando ao Teu nome, Senhor. Por favor, pedimos ao Senhor o poder do Espírito Santo, para que possamos andar em Teus caminhos, ó Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia para você que está em casa. Quantas vezes ficamos cansados e exaustos? O fardo da vida muitas vezes nos sobrecarrega e às vezes nos sentimos desanimados, mas Jesus tem um convite para nós. Ele nos convida a descansar nele, a entregar a nossa vida e viver o fardo e o jugo dele. Que você possa meditar na letra dessa canção tão linda. Venham os que estão cansados e eu os farei descansar. Os que levam grandes fardos, eu os farei descansar. Toma o meu jugo e aprende de mim. Sou humilde e manso, mas eu te farei descansar. Não se angustie por nada, venha a mim. Os de corações quebrados, com medos e pesar, venham a meus fortes braços e eu os farei descansar, pois meu jugo é fácil e leve meu fardo. Dá-me tuas angústias e eu te farei descansar. Venham os que estão cansados e eu os farei descansar. E
você entregue sua vida e descanse nas mãos do Senhor. Bom dia. Que semana especial nós estamos iniciando, né? Depois de um final de semana tão especial ainda que nós tivemos aqui na escola e que vocês de casa também tiveram a oportunidade de acompanhar. Espero que tenham acompanhado. Se não acompanhou ao vivo, acompanhe lá no canal. Foi uma bênção e creio que se você não assistiu, será uma bênção para você também se assistir. E neste dia nós estudamos algumas coisas muito especiais. E nós vamos recapitular agora, para que Deus preencha aí o nosso coração, reafirme as verdades que Ele falou conosco nessa madrugada. Nós estudamos o livro de Ezequiel, capítulo 35 e 36, juntamente com o Evangelho de João e o livro Desejado de Todas as Nações, onde o tema central vai ser a ressurreição de Lázaro. Mas aqui no livro de Ezequiel nós já vemos estudando há alguns dias, já estamos aí bem para frente da metade do livro, estamos indo para o final do livro, capítulo 35 e 36, nós vamos ver aí os resultados finais, digamos assim, do trabalho deste profeta, que fora chamado em um tempo extremamente turbulento para levar seu ministério avante. Quando ele foi chamado, já havia iniciado, então, as investidas de Nabucodonosor contra Judá. O povo de Israel, o grupo ali que pertenceu a Israel, as tribos do norte, elas já haviam sido destruídas já em torno de 100 anos antes de Ezequiel. E agora ele estava aí vendo também Judá se encaminhando pelo mesmo caminho, pelo mesmo rumo, infelizmente. Então foi um ministério de bastante tristezas, digamos assim, angústias, porque ele estava vendo o povo de Israel ali sendo oprimido, o povo de Judá, e eles ainda, de certa forma, permanecendo resistentes às mensagens vindas de Deus para eles. E aqui no capítulo 35, nós vamos ver Ezequiel ele trabalhando com uma outra nação que também foi grandemente trabalhada por Deus, longamente suportada, e Deus foi trabalhando com eles para que eles não fossem destruídos, e foi tratando eles como filhos também, considerando eles irmãos do povo de Israel, falando, vocês vão cuidar desses. Qual foi a nação trabalhada aí no capítulo 35? Oi? No Monte Seir. Muito bem. Olha só, vamos lá ver o verso 1 então, verso 1 e verso 2 do 35. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra o Monte Seir e profetiza contra ele. Quem é este povo? Quem é esta nação? Edom, descendentes de Esaú. Vá lá para Gênesis capítulo 36. Gênesis 36 te dará uma resposta clara com relação a este povo. Verso 1, verso 8 e verso 9. Diz assim, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Verso 8, então Esaú, que é Edom, habitou onde? No Monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, do Monte Seir. Então, essa nação que está sendo aqui trabalhada no capítulo 35 eram os descendentes de Esaú. Então, era uma nação que Deus longamente tratou, trabalhou, foi longânimo, agiu de misericórdia, mas agora no capítulo 35 nós vamos ver Deus infligindo juízo, falando contra a nação, porque eles decidiram permanecer arredios contra o povo de Deus. Eles permaneceram ainda contra o próprio Deus, em inimizade contra ele. Isso nós vemos no verso 5 do capítulo 35 de Ezequiel, que diz assim, pois guardaste inimizade perpétua, abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade do castigo final. Em várias vezes
em que este povo ele teve a oportunidade de ser um auxílio, ou pelo menos não ser um atrapalho na vida de Israel, eles não fizeram isso. Eles foram uma dificuldade, mantiveram ali inimizade. Essa inimizade inicia ali com os pais, né, dessas duas nações, juntamente com Jacó e Esaú, que se tornaram inimigos por uma parte do tempo e depois se reconciliaram. Mas desde ali vem essa inimizade. Nós vamos ver também que quando Deus decidiu tirar o povo de Israel do Egito, e eles estão então de caminho para a terra prometida, e eles chegam nas bordas ali da terra de Edom, e eles pedem passagem, e Edom rejeita a passagem e fala: se você vier por aqui, nós vamos contra você. E Deus pede com que eles desviem a terra de Edom e não passem pelo meio. Nós vamos ver também que nos dias de Josafá, eles se uniram juntamente com Amon e Moabe para fazerem guerra contra o povo de Israel. E também agora, já nesses dias em que nós está vivendo aqui o profeta, narrado também pelo profeta Obadias, no verso 11 ao verso 14 de seu livro, vai falar que os edomitas, eles ajudaram de certa forma a Babilônia ao ir de contra o povo de Israel aqui. Eles armaram ciladas, buscaram aqueles que escaparam das investidas de Nabucodonosor, eles ajudaram a destruir. E quando nós vamos ainda para o Salmo 137, vá lá para o Salmo 137, nós vamos ver a grande perversidade desse povo e a inimizade que eles mantinham com Israel. Salmo 137, verso 7, diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Quando eles estavam passando por angústia e Nabucodonosor vinha contra a cidade, qual era o grito, o anseio de Edom? Arrase essa cidade até os fundamentos, acabe com ela. E agora Ezequiel está aqui como profeta de Deus falando: Edom manteve inimizade perpétua contra os filhos de Deus. Eu tentei cuidar deles, mas por fim eles serão destruídos, porque eles não quiseram dar ouvidos à minha voz. Eles não se converteram. Eles foram inimigos do meu povo. E o verso 15 do capítulo 35 de Ezequiel vai dizer assim: como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir, e todo Edom. Sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Nós vemos aqui o relato de uma nação que poderia não ter esse fim, poderia não chegar a este final recebendo aí a paga por seus maus hábitos, mas poderia ser talvez bom relato de uma nação que deu ouvidos a Deus e foi fiel e se converteu ao Deus de seus pais. Poderia ter uma outra sorte, Esaú e toda a sua descendência, mas porque amou o presente século e não deu ouvidos ao Senhor, trilhou um caminho errado, nós vemos o resultado agora dessa vida, que é destruição e desolação. E este é o resultado de qualquer pessoa que siga o mesmo caminho, não dando ouvidos a Deus, rejeitando aos avisos do Senhor, amando mais os prêmios desta vida, terrestres, mundanos, como foi Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um guisado de lentilha, trocou aquilo que era tão especial, tinha seu valor espiritual inigualável por algo que era tão fútil e passageiro. Esaú desejava apenas os benefícios financeiros da primogenitura. E qualquer pessoa que deseja os bens materiais deste mundo também vai trilhar pelo mesmo caminho e por fim receberá a mesma paga. Que não sejamos eu e você rejeitando a voz de Deus, buscando interesses que têm mais a ver com o terreno, com aquilo que é fútil e vai ser consumido por fim juntamente com este mundo, mas que possamos ser daqueles que dão ouvidos a Deus e se convertem aos deuses de nossos pais, que nós possamos convertermos
Nós sermos convertidos, né? Nós não temos capacidade nem de nos convertermos. Que sejamos convertidos pelo Senhor, que demos a Ele essa liberdade de agir em nossa vida. Quando nós vamos para o capítulo 36 de Ezequiel, nós vamos ver agora Deus trabalhando com outro grupo. Aqui no capítulo 35 ele vai falar sobre os montes de Seir, e os montes de Seir eram uma linguagem poética para falar dos filhos de Esaú, dos edomitas. E aqui no verso 1 do capítulo 36 ele vem de novo com uma linguagem similar, falando: Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Agora ele vem dando profecias contra o seu povo, contra aqueles que estavam ali já prestes a serem destruídos. E ele vai fazer um apelo a este povo, e usando a mesma linguagem: ó montes de Israel, não caiam nas mesmas coisas dos montes de Seir. Não trilhe o mesmo caminho de seu irmão Esaú. Se converta a Deus. Não vá pelo mesmo caminho para não colher os mesmos resultados. E o resultado seria, verso 4: portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para despovoá-la e saqueá-la. E ele vai dizer: olha, não vá pelo mesmo caminho que o Monte Seir, porque eu tenho planos ainda de restaurar você. E essa é a ênfase do capítulo 36, restauração. Deus mudaria a sorte de Israel, Deus estaria disposto a fazer deles, dar a eles um novo destino. Nós vamos encontrar a partir do verso 16 do capítulo 36, Deus com toda a sua disposição, querendo mudar a sorte de Israel, e não porque eles eram bonzinhos, mas porque Deus eterno, havia os escolhido, os estabelecido. E nós vamos encontrar aqui no verso 23 o seguinte relato: vindicarei a santidade do meu grande nome, que fui profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. E Deus está dizendo: o meu nome está vinculado com vocês, e eu tenho grande desejo de restaurar a nação por amor ao meu nome, para que eu não seja mais exprobrado, para que eu não seja mais humilhado diante das nações, porque vocês carregam o meu nome, e para que o meu nome seja exaltado, eu estou aqui disposto a mudar a sorte de vocês, fazer de vocês uma nova nação, um prêmio na terra, como vocês deveriam ser. E eu vou restaurar, refazer a aliança com vocês, e com essa aliança vocês alcançarão aquilo que eu sempre quis que vocês alcançassem. E essa aliança vai estar baseada numa restauração tão completa que vocês passarão a me representar de maneira absoluta e completa. No verso 26 vai dizer: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E Deus estaria disposto a, nessa aliança, trabalhar com o povo de Israel, para que agora eles pudessem representar a Deus de maneira mais profunda, mais íntima e até em essência, de forma que a lei não fosse apenas um conjunto de regras autoritárias sobre eles, mas que se tornasse a essência de sua vida, fosse o seu coração, onde os mandamentos estivessem escritos nas tábuas do coração, na carne deles. E essa restauração nós vamos ver que vai ser, sim, completamente executada. Deus, por fim, vai cumprir isso com o seu povo. Deus, por fim, vai cumprir isso com o Israel espiritual. Deus vai ver cumprido isso com a igreja,
que nós possamos então pertencer a este povo, que sejamos completamente trabalhados por Deus, conduzidos por Ele, e que por fim, realmente, a sua lei possa ser posta em nosso coração e nós possamos vivê-la em essência. Para isso, Deus transformará a nossa vida, Deus mudará quem somos, Deus nos irá transformar, e que nós possamos permitir que Ele nos transforme e que, por fim, em sua vinda, realmente Ele tire de dentro de nós tudo aquilo que é inimizade contra Deus e possamos, então, sermos completamente guiados e reinados aí por Ele. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós e que nós não venhamos a ter o destino do Monte Seir, mas sermos restaurados como o Monte de Israel. Louvado seja o Senhor Deus pela palavra dele que se renova a cada manhã. E eu queria convidar você aí a pegar o Desejado de Todas as Nações, o capítulo 58. Nós vamos falar sobre Lázaro. Vamos comentar um pouco sobre essa história tão poderosa que enche o nosso coração. Hoje, ao sair da sala, professora Paula, não lembro quem, estava muito concentrada estudando o que nós estávamos lendo hoje, e alguém falou assim, nossa, esse foi o estudo mais lindo que eu já li de todo o Desejado. Eu falei, verdade, foi muito lindo mesmo, muito poderoso. E esse estudo está baseado lá em João, né? Em João capítulo 11. E nós vamos, então, nos aprofundar aqui um pouco do que o Senhor Jesus quis trazer para nós através deste estudo. Lázaro sai para fora. Muito bem. Deus, ele é onipotente. E quando eu digo que Deus ele é onipotente, ele pode todas. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe um limite para Deus. Ele pode realizar todas as coisas. Deus ele é onisciente, professora Paula. Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Não existe nada que Deus não saiba. Deus ele é soberano, ele controla, ele governa todas as coisas. Não existe nada que sai fora do controle de Deus. Deus ele é a própria sabedoria, ele sabe de tudo. Tudo isso são atributos de Deus. E são atributos que nós não temos, não possuímos, não são inerentes a nós. Nós precisamos de um Deus que seja dessa maneira? Sim, precisamos. Imagina que os deuses criados pela mente humana são deuses completamente limitados. Eles precisam ser carregados. Eles possuem olhos, mas não veem. Eles possuem ouvidos, mas não escutam. Eles não podem fazer nada pelo ser humano, porque são limitados, porque foram criados pela mente humana. Mas o nosso Deus é diferente. Ele não foi criado pela mente humana. Ele está acima das nossas conjecturas. Ele está acima do nosso pensamento. E, por isso, ele supre a nossa necessidade como um Deus divino, porque ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele não está limitado àquilo que nós temos como raciocínio. Ele vai além disso. E isso supre as nossas necessidades. Perfeitamente. E por não entendermos isso, muitas vezes, nós acabamos reagindo e agindo como Maria e Marta, aqueles judeus, e tantos outros que estavam aqui nesta cena. Veja, quando nós não compreendemos que Jesus é soberano e que Ele é um Deus que é intencional, Ele não é carregado, Ele não é comandado por seres humanos. É Ele que comanda, é Ele que está na direção. E por ser assim, um Deus tão sábio e um Deus que tem o controle de tudo, Ele vai lá e Ele pode esperar 2 dias. Sim. E enquanto os outros, os seres criados que não têm essa visão da onipotência, da soberania, de que Cristo é todo poderoso, fica lá, e agora ele não veio, não, morreu, pronto, não tem mais. E esse desespero que quantas vezes acomete a nossa vida, professora Joana, por não compreendermos essa lição, que é tão básica e primordial. Nós temos um Deus
que está acima de tudo, que comanda tudo e que tem o controle de tudo. E aí isso nos traz paz. E o texto de hoje, essa história nos mostrou isso. Se confiarmos nessa soberania, vamos ver coisas poderosas acontecerem. Amém? Agora, essa paz que a professora Paula está falando, ela não advém simplesmente de entender a soberania e o quanto Deus é onipotente, mas advém de um outro atributo de Deus, que se não fosse desse atributo, tudo isso que nós estamos falando seria anulado. Não nos serviria de nada, que é a pessoalidade de Deus. Ao mesmo tempo que nós temos um Deus tão poderoso, que pode todas as coisas, que está acima daquilo que podemos fazer, nós temos um Deus que se faz homem para habitar no meio do seu povo. Ele se relaciona, ele se importa, ele se interessa. Ao mesmo tempo que ele está parecendo tão inacessível, ele se faz acessível aos seus. E isso é o que justamente nós precisamos, um Deus que pode todas as coisas, mas um Deus que me conhece tanto e entende as minhas limitações e fraquezas, que pode, mesmo assentado num alto e sublime trono, se relacionar comigo, se tornar acessível, abrir um espaço para que eu me achegue a Ele. E isso é poderoso. Porque nesse capítulo é justamente isso que sobressai, é isso que grita. Um Deus que pode ressuscitar, mas é um Deus que chora com você. É um Deus que entende a sua angústia e a sua tristeza, que fala assim, peraí, filho, eu tenho poder suficiente para me achegar a você e ainda te tirar dessa situação. Sim, é um Deus que deixa claro que ama em palavras e em atitudes. E em atitudes, louvado seja Deus. E isso para mim foi tão gritante no primeiro parágrafo, porque mesmo Jesus sendo Deus, olha, veja só que situação, Deus precisa de alguém? Ele necessita da companhia de alguma de suas criaturas? Contudo, aqui diz que ele almejava, anelava a ternura e a cortesia e os afetos humanos. E ele encontrava isso no lar de quem? De Lázaro. Imagina que de todas as casas que haviam por lá, de todas as famílias que Jesus poderia visitar, a casa e a família de Lázaro era um lar onde Jesus anelava estar. Era um lar que Jesus sentia saudade quando não estava por lá. Jesus falava para grandes multidões. Jesus era um homem popular. Ele tinha muitas coisas, mas ele sentia saudade da casa de Lázaro. Sentia saudade de Lázaro, porque Jesus anelava o descanso da fé. A frase que a senhora White usou aqui, ela é muito significativa, dizendo que Deus ama toda a família humana, mas ele liga-se a alguns por laços especialmente eternos. O que faz com que Deus se ligue a alguns com um laço especial? É porque a pessoa é gente fina, gente legal, como Lázaro? Com toda certeza, não. É da disposição de um coração pronto a confiar. A disposição da fé. Lázaro tinha isso. E Jesus podia descansar na fé de Lázaro. Sim. E às vezes a gente olha ali e vê o nome de Pedro, Tiago e João se repetindo, e humanamente você olha e parece que eram os preferidos, mas o desejo de Cristo sempre foi se revelar ao máximo aos 12. No entanto, aqueles eram os que estavam mais dispostos, mais disponíveis, mais entregues. E Maria, Marta e Lázaro eram os que tinham aberto assim o coração de uma maneira tão sem medidas que Cristo poderia fazer qualquer coisa na frente deles. Poderia ser ele. Ele mesmo, sim, sem ser julgado, sem ser mal interpretado. Cristo, ele é aquele ditado, descansou. Ele não precisava pisar em ovos. Sim, na casa de Maria, é isso mesmo. Ele poderia falar abertamente. Sim. E isso é precioso. A professora Maísa? Sim. Bom dia. Sabe, há um comportamento que é atrativo. Há um comportamento, há um posicionamento de atitude que é repulsivo. Não tem muito a ver com a pessoa que está recebendo. Olha que coisa séria.
Até Deus passa por isso. E nós estamos falando de Deus na frente de uma família de 3 pessoas, onde ele se sentia bem, porque não havia um comportamento repulsivo, não havia um comportamento que afastava, havia um comportamento que aceitava, que não julgava. Entendeu isso? Então Jesus, Deus eterno, se sentia bem junto com eles. Olha que tremendo. E isso me fez pensar muito se o meu lar seria um lar de repouso para Cristo. Não falo repouso físico, porque Jesus, acima do repouso físico, ele anelava isso, o repouso da fé. Era isso que dava descanso à alma de Jesus, o repouso da fé. E eu fiquei pensando, será que Jesus visitaria o meu lar e falava assim, nossa, que saudade da casa da Joana? Será que Jesus sentiria saudade de visitar você? Ou até mesmo, não falo só da casa física, mas do coração. Será que Jesus encontra descanso dentro do teu coração? Ou muitas vezes a gente enfrenta aquela situação dos discípulos. Jesus se magoava com a incredulidade dos discípulos. Era dolorido para o coração de Jesus algumas coisas que os discípulos faziam, porque não havia fé. E isso era diferente com Lázaro. E ele encontrava isso na casa de Lázaro. Agora, Marta e Maria eram isentas de erro? Não. Eram pessoas normais, como eu e você, ou você e eu. Agora, veja que coisa linda. Jesus fez uma viagem longa para chegar até a casa deles. Jesus diversas vezes viajou muito para a casa de Lázaro. E quando chegava lá, ele chegava como? Cansado, faminto. E Marta tinha uma característica maravilhosa. Eu estava pensando ontem à noite eu estava tomando meu banho, né, agradecendo a Deus pelo dia que finalizou. E aí, orando a Deus, e estava pensando na Brenda, né, falando com Deus a respeito da Brenda, falando, Senhor, que característica bonita o Senhor deu à Brenda, a característica do serviço. Ela tem uma atitude servil e ela ama fazer isso, cuidar de pessoas. Falei, que bonito isso que o Senhor deu a ela. E Marta tinha isso. Marta era zelosa, era ativa, era a Karen correndo por aí, né, Karen? Era a que cozinhava, era a que fazia tudo e era apressada. E ela queria fazer com que Jesus se sentisse amado e acolhido. Era o jeito dela expressar amor. Maria era diferente. Maria gostava de se assentar aos pés de Cristo e se deleitar das palavras do Salvador. E amava ficar ali ouvindo Jesus, mas o jeito de Maria incomodava Marta. Isso é muito natural do ser humano, porque nós temos uma visão um pouco errada de achar que todo mundo tem que ser igual a gente, que o jeito certo de se viver é o nosso. Então, você tem que ficar igual a mim, sendo que dentro do plano redentivo, todos temos que ficar parecidos com quem? Com Jesus, com Cristo. E Ele não retira a nossa individualidade. Ele nos faz parecer com Ele sem tirar a nossa individualidade. Nós somos ainda o que fomos feitos para ser. Sim, e no método dele é necessária essa diferença. Sim. Porque todos, ao se unirem nas diferenças, se tornam um com Ele. E aí já chegam na plenitude máxima. Então, o ministério precisa dessa Marta que olha a necessidade, que corre, que vê, que ajeita, precisa. Mas também precisa de Maria, que senta, que ouve, que pensa, que recebe e que age também em cima disso, precisa. Então, nós precisamos dessa mescla de uns que nos ajudem a ser mais ativos, mas também precisamos nos lembrar. É o que os discípulos queriam. Jesus estava lá e eles viram o Monte da Transfiguração e Pedro, Senhor, é bom demais ficar aqui, vamos fazer logo uma tenda. E aí Jesus ensinou para eles que era muito bom estar lá em cima, mas tinha muita gente lá embaixo necessitando do auxílio e do cuidado. Então, o quanto Deus precisa nos dar esse equilíbrio do trabalho ativo e também da comunhão ativa. Sim, e a senhora White fala sobre isso, dizendo que essas características de Marta eram virtudes ativas. Inclusive, aqui no estudo de hoje, ela falou sobre o culto ativo. Então, essas características de zelo, de empenho, de trabalho, de, ser proativo. Agora, o ponto central do que nós lemos aqui no parágrafo, que está falando sobre Marta e Maria, é que todas essas virtudes, elas só vão, de fato, serem efetivas se elas forem consagradas ao Senhor.
Se essas virtudes, sejam ativas ou passivas, não forem consagradas a Deus, de nada servem, não valem de nada. Dentro do plano de Deus, só funciona se você aprendeu a consagrar as suas virtudes ao Senhor. Aí sim, você conseguirá aquilo que a senhora White fala, doçura para afastar a ira e coragem de um herói para resistir ao mal. É esse o plano de Deus, que você tenha doçura suficiente para afastar a ira, mas coragem como de um herói para resistir ao mal. No plano de Deus, na obra do Senhor, Ele precisa de pessoas assim, dentro desse molde, que tenha doçura suficiente para tratar das coisas que são difíceis de se lidar, mas também tenha coragem de um herói para não ceder aos princípios do Senhor. E ele espera isso. Que uma vida desse jeito é um invencível poder para o bem, uma invencível força para o bem. Glória a Deus, eu quero isso. Eu também. Você quer? Então temos que orar muito. Mas aí Jesus tinha toda essa coisa boa com a família de Lázaro, tinha esse envolvimento, esse laço familiar, porque Jesus bem disse que quem era a família dele? Quem fazia a vontade dele. E Lázaro era a família de Jesus. Num dia desses, Jesus recebe uma notícia. Agora, uma notícia bem cortante, porque foi um comunicado bem pensado, bem elaborado. Porque Jesus recebe a seguinte notícia, Lázaro, aquele que tu amas, ele está enfermo. Imagina você recebendo essa notícia de alguém que você ama muito. Imagina, Paula, agora eu peguei no ponto fraco. Paula, Cainã está doente. Como é que fica o coração quando você ouve a notícia de alguém que você ama muito, que está enfermo, prestes a morrer? É desesperador. Você tem vontade de fazer o quê? Largar tudo e correr para socorrer a pessoa. Você acha que o coração de Jesus ficou como ao ouvir essa notícia? Assim, ele queria mesmo ir rápido, mas Cristo tinha uma visão que nós muitas vezes não temos, mas que o céu quer nos dar. Uma visão mais ampliada, uma visão que vai além do que os olhos podem ver. E do que se sente. E Cristo tinha isso, Cristo não era traído por suas emoções. Nem sei se eu posso usar isso, porque Cristo era tão humano, mas tão divino e tão santo ao mesmo tempo. Mas Cristo ele não era comandado por emoções. Ele também não era comandado por circunstâncias. Cristo olhava a situação e ele agia segundo a vontade do Pai, com um propósito muito bem delimitado, com um propósito muito bem visado. E quando Cristo recebe essa notícia, o que a senhora falou, ele é um Deus pessoal. E quando Maria diz, a quem tu amas, era verdade mesmo. Ela estava apelando ao sentimento de Cristo, ao amor de Cristo. E ele amava muito. Mas Cristo, nesse amor, é um amor que não é um amor cego. E às vezes, quantas vezes por amor cego na nossa vida, nós tomamos atitudes erradas, por não ter visão do amor correto, nós estragamos situações, nós estragamos filhos, nós estragamos relacionamentos. E Cristo estava ali, e ele olha aquela situação, o coração dele se condói mesmo por isso, mas Cristo espera. Porque ele disse o quê? Ele manda uma mensagem muito linda de conforto. Olha, fica calma. Tradução de Paula. Essa enfermidade é para o quê? Para a morte. Para a glória de Deus, não é para a morte. Agora pensa, quantas vezes isso que a professora Paula falou acontece na nossa vida. Por causa do que sentimos e porque muitas vezes não somos guiados pela vontade de Deus, roubamos a Deus os propósitos que Ele queria realizar na nossa vida. Porque nós percebemos no estudo de hoje que era necessário que Lázaro morresse. Era necessário que Lázaro passasse pela angústia da morte. Por que era necessário? Quando Jesus revela o porquê não atendeu de imediato o plano, o pedido da família, os discípulos ficam em choque. Porque Jesus fala assim, por amor de vós, foi que eu não fui. Imagina isso. Parece incompreensível para a nossa cabeça que Jesus permita que um amigo seu, que ele ame tanto, morra por amor aos discípulos. Parece que a nossa cabeça não encaixa isso.
E quantas vezes Jesus tem permitido sofrimentos, quantas vezes Jesus tem permitido dificuldades na nossa vida por amor. Por amor de vós foi que eu permiti que Lázaro viesse morrer. Por amor dos judeus foi que eu permiti que Lázaro viesse morrer. Porque a ressurreição de Lázaro era a última tentativa de Jesus para fazer com que aqueles judeus acreditassem que ele era o Filho de Deus. Que coisa séria. E por não entenderem isso, esse Deus que é tão pessoal, que se compadece, eles julgaram esta atitude de Cristo, disse aqui, como uma atitude muito fria. Eles recebem essa atitude de Cristo esperar, eles julgam ali, nossa, que frio, ele ama tanto e age desse jeito. E às vezes a gente acha que Deus é assim. Não, Deus não está vendo o que eu estou sofrendo. Agora veja isso que você está falando, Paula. Quão fácil é se enganar. Só que nós somos tão enganados que nós achamos que nós não nos enganamos, de tão enganado que somos. Essa é a nossa condição. Nós pensamos, às vezes, de alguma circunstância, a gente faz a leitura de uma circunstância, de uma situação e fala, não, é isso. Aí a gente fala assim, mas possa ser que não seja? Não, eu tenho certeza, é isso. Você, às vezes, é tão enganado que você não percebe que você pode se enganar. E os discípulos julgaram Jesus não somente que era frio. O pensamento que veio na cabeça deles foi um pensamento muito cruel. Porque eles pensaram em quê? Poxa vida, olha, Jesus vivia na casa de Lázaro, comendo na casa de Lázaro, parecia que gostava de Lázaro, mas deixou Lázaro morrer. Ele fez a mesma coisa com João Batista. Quer dizer que é assim. Ele falou para a gente que a gente ia passar por muitas dificuldades. Então, todas as dificuldades que a gente passar, Jesus vai deixar a gente sozinho, igual ele fez com João Batista, igual ele fez com Lázaro. Olha que pensamento cruel. Que coisa terrível. E Jesus conhecendo o pensamento deles. Jesus sabendo o que eles estavam pensando. Eu fico imaginando que equilíbrio Jesus tinha para ver, ler o pensamento e não, sabe, e não se deixar levar por aquilo. E não ficar iradinho, com raivinha, porque muitas vezes nós, pela atitude dos outros, a gente fica com raiva, fica irado, fica... Imagina se a gente lesse o pensamento um do outro, a gente nem se falava, nem olhavam na cara do outro. E Jesus conhecia o coração dos discípulos, que eles estavam pensando algo tão cruel a respeito da pessoa de Jesus. Isso era muito cruel, porque Jesus já tinha dado provas demais de que ele amava e cuidava dos discípulos. Mas eles estavam pensando, quando nós passarmos por dificuldades, Jesus também nos deixará sozinho, como deixou Lázaro, como deixou João. Imagina que crueldade é isso. Mas e quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes tratamos Deus dessa maneira? Que quando nós estamos passando pelas nossas dificuldades, ele nos abandona. Podemos, às vezes, não expressar, mas é assim que nos sentimos. Nos sentimos abandonados. Caímos em desespero e angústia desnecessário. E aí eu me lembro, Paula, de uma história que eu li uma certa vez, bem no início da minha carreira cristã, e nunca saiu da minha cabeça. Um certo homem estava olhando para a areia do mar, e nessa areia do mar haviam duas pegadas. Uma que era dele e a outra que era de Deus. E Deus caminhava ao lado dele, e aquilo trazia muita satisfação ao seu coração. Mas ele começou a perceber que havia momentos da trajetória da vida dele que havia apenas uma pegada. E aí ele olhou para aquilo e falou assim, esses eram os momentos mais difíceis da minha vida. E ele olhou para Deus e falou, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou sozinho. Só há uma pegada marcada na areia. E aí Deus olhou para ele e falou assim, esses foram os momentos que eu te carreguei no colo. E é exatamente isso que a senhora White diz aqui, num parágrafo que eu preciso ler. Quando ele diz, por amor de vós, o parágrafo inicia assim, o meu está na página 371. E ele diz nesse parágrafo, por amor de vós, para que acrediteis, a todos quanto estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. Sabe, os momentos de maiores desânimos, de maiores angústias, esse era o momento que Deus estava mais perto de você. Você pode até não ter sentido, mas essa era a realidade. Era o momento em que ele estava vendo. O texto vai dizer, Paula, que Jesus viu toda a cena. Ele viu toda a angústia. Ele viu os suspiros de Lázaro. Ele sentiu a agonia de Lázaro na morte. Ele sentiu a dor, o coração de Marta e Maria sendo dilacerado pela morte do irmão e o abandono de Jesus.
E elas foram sustentadas pelo quê? Pela graça de Jesus. Jesus poderia não estar lá fisicamente, mas o coração de Cristo estava lá, sofrendo com aquela família. E é assim, Deus é pessoal dessa maneira. E olha que coisa linda, o texto vai dizer que era necessário que Jesus não estivesse lá, porque senão Lázaro não morreria. Sim. Que coisa linda, porque na presença do doador da vida, Satanás não tem poder. Na presença de Cristo, a morte não pode exigir o pecador. Imagina isso, que coisa linda e poderosa. E Jesus disse, eu não posso estar lá, senão Lázaro não morre. E era necessário que Lázaro morresse. Parece tão incompreensível, não é isso? Sim, e Cristo queria mostrar uma lição, que é a lição que nos consola até hoje. Porque Lázaro voltou a morrer, mas Cristo mostrou ali que ele era a ressurreição e a vida. E ao demorar, ele estava também firmando no coração de Marta, de Maria, a ressurreição final e a certeza de que todos os seus filhos, todos os que aceitassem Cristo, não poderiam permanecer na morte, porque Cristo é a vida. E diz que nele há vida original, vida não emprestada, e essa vida será nossa. E ela já está disponível a nós, mas nós vamos nos apoderar dela e vamos viver eternamente. Então, Cristo, aqui, eu vi nesse milagre na vida de Lázaro, Cristo nos assegurando, filhos, não temam, se vocês tiverem que descansar. Não vai ser para a minha glória, eu vou ressuscitá-los. E ali elas puderam, e todos aqueles, e os judeus, os fariseus, mais uma vez, terem essa certeza de que Cristo estava garantindo um futuro, ainda que eles não pudessem, no momento ali, compreender tão plenamente. Eu quero voltar nisso que você está falando no final, porque eu penso que esse é o ápice que a gente pode finalizar com isso. Eu queria falar agora sobre o choro de Jesus, porque quando Jesus vai para lá, e ele fala assim, os discípulos já tinham esquecido de Lázaro. Olha como nós somos interessantes. O ser humano não tem nexo nenhum. Eles julgaram Jesus cruelmente. Nossa, olha como Jesus é frio, não se importa com Lázaro e tal. Jesus continuou fazendo as coisas, 2 dias se passaram, eles não lembravam mais de Lázaro. Eles nem lembravam mais de Lázaro, já tinham esquecido da família lá sofrendo. E Jesus não. Jesus olhou para eles e depois de 2 dias disse, olha, a gente tem que ir lá, porque Lázaro dorme, mas eu vou lá para despertar. E Lázaro? Quem é Lázaro? Eu já tinha esquecido de Lázaro. Se ele ia para a Judéia, por que ele não foi 2 dias atrás? Pois é. Olha como que nós somos, a gente exige e cobra uma coisa que nós não fazemos. E aí Jesus falou assim, não, eu tenho que ir lá resolver aquela história, e vai. E quando chega lá, está todo mundo sofrendo, chorando, os judeus lá, hipócritas, lamentando por algo que depois eles iam querer matar Lázaro, né? Quando Lázaro tivesse ressuscitado, eles iam querer matar Lázaro e matar Jesus. Mas eles estavam lá chorando, né? Junto com a família. E aí, quando Jesus fala que ele foi lá para executar isso, ele vê toda aquela cena e ele chora. Aí todo mundo fala, olha que bonitinho, ele amava tanto Lázaro. Era por Lázaro que Jesus chorava? O texto foi claro em dizer que Jesus chorava pela condição da humanidade. Eu entendi que Jesus chorou por mim ali. Jesus chorava pela condição de cada um de nós, por causa do pecado, do mal. E o quanto nós vivemos numa situação difícil aqui. Imagina isso. Mas Lázaro não fica na sepultura. E aí ele dá uma ordem. Olha, eu não sei como é que é isso. Diz que o ouvido do morto ouviu. E ele falou aos ouvidos de Lázaro. E ele foi específico, Lázaro. Porque senão, minha filha, o negócio ia ser poderoso demais. Todos os mortos saindo da sepultura. Ele fala, Lázaro de Betânia, irmão de Maria de Marta, saia daí, meu filho. Ressuscite, venha para a vida. Agora eu quero perguntar uma coisa. Com que direito Jesus ressuscitou Lázaro? Com que direito Jesus ressuscitou Lázaro? Porque aqui o texto vai dizer que Jesus ressuscitou Lázaro pela fé e por uma vida de oração. Mas fé em quê? Isso daqui falou muito ao meu coração. Porque para Deus ressuscitar alguém, ele precisa ser justo.
Para Deus ressuscitar um pecador, ele precisa ser justo. E para Deus ser justo, ele precisa de Jesus Cristo. Porque Jesus é o justificador de Deus. Olha que coisa poderosa. Nós somos pecadores. E nós não temos direito à vida. Nós precisamos o quê? Morrer. Quando Lázaro morre, ele só está cumprindo aquilo que foi dito no Éden. Se você pecar, você vai morrer. Agora, com que direito Jesus pode tirar Lázaro da sepultura? Por isso que a senhora White diz que é pela fé que Jesus faz isso. Pela fé no quê? No plano já estabelecido antes da fundação do mundo. Porque Deus só tem direito de tirar alguém da sepultura por causa de Jesus Cristo, que morreu para pagar os nossos pecados e nos substituiu. Agora, Jesus não tinha morrido aqui ainda. Jesus ainda não tinha executado o plano da redenção. Ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele ainda não tinha direito oficial de tirar um pecador da sepultura. Mas o plano da redenção era tão seguro, a palavra de Deus era tão segura, que ele ressuscita Lázaro pela fé no plano que ainda nem tinha acontecido. Olha que coisa poderosa. E aí Jesus vai com todo o direito e autoridade e fala para aquele morto ressuscitar. E Satanás não pode resistir. Porque a senhora White diz que Lázaro estava no domínio de Satanás, no domínio da morte. E Jesus pode tirar o seu filho do domínio da morte, porque ele é a redenção do pecador. Ele é o penhor. E aí, Paula, entra nisso que você falou. A garantia de que nós, se descansarmos no Senhor, seremos ressuscitados. É exatamente essa, porque Cristo é a vida. Ele é a vida, e Ele pode dar vida a quem Ele quiser, ou aquele que aceitou o plano de ser justificado através do sacrifício de Cristo. Isso é poderoso demais. Que segurança nós temos na pessoa de Jesus. Nós temos essa segurança no Senhor e, por isso, não temos que temer o futuro, porque nós temos um passado já muito bem trilhado por Jesus, e nisso podemos assegurar a salvação da nossa alma. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém. E por isso, pela palavra de Deus que se renova e fortalece o nosso coração, nós gostaríamos de convidar a professora Maísa para encerrar esse momento de estudo da palavra do Senhor em oração. Gente, sabe uma coisa tremenda que a lição disse hoje também? Que Lázaro ressuscitou jovem. Totalmente jovem. Com certeza absoluta. Lázaro ressuscitou jovem. Olha a frase que diz isso aqui, ó. Olhe bem, Lázaro é desligado e aparece ao grupo. Não como uma pessoa emagrecida pela doença, membros débeis e vacilantes, mas como um homem na primavera da vida, no vigor de nobre varonilidade. Glória ao nome do Senhor. Como vamos ressuscitar? Imagina, tem jeito para todo mundo. Sim ou não? Louvado seja o Senhor. Vamos ajoelhar diante desse Deus que faz isso? Vamos lá? Senhor, que lição fantástica, que nos enche o coração, que faz um bem tremendo ao nosso coração. Glórias ao teu nome. Te pedimos que a tua mão, teu poder, tua graça esteja sobre nós e nos ressuscite do que somos. E se viermos descansar, Senhor, que mantenhamos a esperança que Jesus tinha ao vir do céu e chamar Moisés, ao chegar no leito de quem quer que fosse, Senhor, e trabalhar por aquela pessoa, ao chamar Talita Cumi, ao dizer o nome de Lázaro, para que ressuscitasse. Senhor, eu sei que dentro do teu coração, no dia que o Senhor disser, despertai, despertai, vós que dormi no pó e surgi, bendito seja o teu nome, todos os nomes estarão no teu coração. Em tuas mãos entrego agora esse dia e estas pessoas que ouviram, que estiveram conosco, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço, gente. Deus fortaleça. Tchau, tchau.